Ora, a dificuldade de mensurar, de metrificar com tal precisão os fenômenos sociais tornava inviável este sonho, esta matriz científica que era a prioritária nos sonhos de Talbot Pastor. Como second best é que ele adotava o estrutural funcionalismo, não tanto na visão mais biologizante da antropologia inglesa, que foi aquela a que mais se aproximou Robert Merton. É de Robert Merton, é das análises socialistas, funcionalistas, que herdamos uma série de conceitos da nossa linguagem comum, né? Conceito de função, ou a expressão função, consequências inesperadas, consequências não antecipadas, multifuncionalidade. Todas essas noções que usamos na nossa linguagem cotidiana, na realidade, estavam originalmente presas a um tipo específico e bem definido de abordagem da sociedade. Na década de 60, curiosamente, nós tínhamos, portanto, à disposição e em competição uma abordagem de teoria dos sistemas, cibernética, com David Easton, tínhamos o estrutural funcionalismo com Robert Merton e tínhamos o behaviorismo com Heinz Ewell. Eu estou mencionando esses três nomes porque são nomes que fazem parte, digamos, da nossa galeria de conhecidos. Há uma série de outros pensadores que contribuíram também. Apenas estou fazendo uma pequena seleção. O curioso é que, embora cada um desses autores tenha escrito e publicado esse livro como alternativa exclusiva e excludente das demais, é muito difícil ler artigos no exterior, em inglês, na Europa, nos anos 60, nos anos 70, que não citasse simultaneamente David Easton, Talbot Pastor, Robert Merton e Heinz Ewell. Porque, tal como no Brasil, os artigos, os estudos, citam indistintamente aqueles autores cujas obras são contemporâneas e estão, de algum modo, chamando a atenção da comunidade, sem que necessariamente exista compatibilidade entre esses frameworks. Mas foi assim, e é assim que a nossa disciplina tem caminhado. Com uma absorção meia papélica dos termos e das expressões que vêm surgindo em diversas fontes diferentes, que, embora originalmente elas se desejem excludentes umas das outras, na realidade elas terminam por serem digeridas pela prática da disciplina, e não apenas no Brasil, não apenas na América Latina, e se transformando numa linguagem própria, misturada, que nós utilizamos contemporaneamente. É claro que eu mencionei até agora autores particularmente do universo de língua inglesa, do mundo anglo-saxônico, mas isso não quer dizer que a nossa disciplina também não tenha vindo institucionalizando, absorvendo colaborações e termos originados em outras dimensões. E a Europa, claro está, não ficou parada neste combate ou nesta disputa em termos de framework ou de paradigmas. Eu me recordo que, mais ou menos nessa época, também a Europa trouxe um excelente trio de meio de campo, uma Althusser, Poulantzas e Lacan. Não era um trio de campo extraordinariamente poderoso, e não havia artigo, não havia livro publicado no Brasil que não trouxesse não apenas Parsons, Merton,
interpretam isto como também Althusser, Lacan, Lanzas, se não trouxesse essas citações e essas fontes, certamente estaria ausente dos grandes debates que estavam se dando no mundo acadêmico. Quem já esqueceu o aparelho ideológico de Estado, a sobredeterminação, ninguém esquece isso. Isso fez parte do aleitamento de mais de uma geração dos cientistas políticos brasileiros. Ao mesmo tempo, embora sem obter a notabilidade no primeiro momento, uma outra fonte vinha produzindo problemas, questões e termos que seriam incorporados pela nossa disciplina. Desde 1957, com Anthony Downs, a teoria econômica da democracia, depois em 60, com o brilhante de Cálculos of Consent, de Tulloch Buchanan e Tulloch, Duncan Black, na Inglaterra, e depois, ainda na década de 60, a lógica da ação coletiva de Manco Alson Jr. É nesse período que nós vamos obter a contribuição, e vamos absorver a contribuição da economia política, que trará grandes frutos e produzirá trabalhos que foram absorvidos pela ciência política internacional na sua problemática e na sua terminologia. Só para lembrar um outro que não está dentro da espinha dorsal da ciência política, mas da filosofia política, a contribuição de Robert Nozick, Monarquia, Estado e Utopia, para a análise de abordagem mais econômica, de economia política, para a problemática do poder, da ação do governo, das políticas públicas. Finalmente, eu queria me referir ao evolucionismo, porque todas essas fontes que contribuíram para a constituição do nosso linguajar, da nossa comunidade linguística, e que hoje engloba a contribuição de tantas fontes diferentes e que é capaz de torná-las compatíveis no exercício da profissão, a mais recente é a do evolucionismo. E como sempre, como aconteceu no passado, com a cibernética sendo absorvida de uma forma um tanto automática, a economia política também, o evolucionismo pode estar trazendo contribuições à linguística da política, pode estar trazendo contribuições à problemática da política, mas pode estar trazendo também algumas dificuldades. Recentemente, um volume, no ano passado, publicado, W.G. Runciman, The Theory of Social and Cultural Selection. Trata-se de uma adaptação extremamente, quase termo a termo, problema a problema, do evolucionismo darwinista, no momento em que o evolucionismo de vertente darwinista está sofrendo críticas e objeções de natureza extremamente forte, como a recém-publicada por Jerry Fodor, What Darwin Got Wrong, em que o teleologismo implícito de uma certa vertente evolucionista é definitivamente contrariado